Como você conquistou a aprovação do seu sogro? Minha namorada, Katia, me avisou 1000 vezes sobre o pai dela. Um russo à moda antiga, ex-militar, com ódio de americanos, convencido de que somos todos frágeis. Ela até me mostrou uma foto do ex da irmã saindo da casa deles de nariz sangrando, depois de ter sido reprovado num teste qualquer. O cara era banqueiro em Connecticut e não resistiu nem a um jantar. Meu pai tem dessas, ela explicou. Ele e os amigos da fábrica desafiam todo namorado a provar que merece. Tem competição de bebida, queda de braço, às vezes coisa pior. Então fiz o que qualquer desesperado faria. Comecei a aprender russo escondido. 6 meses de prática intensa. Podcasts em russo no caminho do trabalho, filmes soviéticos legendados. Até passei a frequentar uma sauna russa em Brighton Beach, onde os velhinhos jogavam cartas e reclamavam da vida. Finalmente chegou o grande dia. Cheguei na casa deles, no Queens, com flores pra mãe dela. Sempre em número ímpar, porque par é pra velório. Vodka boa pro pai, chocolates pra avó. O Victor estava sentado com mais 3 senhores, todos na casa dos 60, todos com cara de quem encara a academia todo dia. O americano quer namorar minha Katia, Victor soltou, sem nem levantar muito o olhar das cartas. Eles comentavam em russo sobre minha roupa. Formal demais, meu aperto de mão. Aceitável. Minhas chances, 0. Achavam que eu não tava entendendo nada. $20 que ele vomita antes da 3ª dose. Um deles apostou em russo. Victor se levantou. Sabe como funciona? Quer minha filha? Bebe com a gente. Se recusar, pode ir embora. Ele largou um samogon caseiro na mesa, provavelmente com teor alcoólico para tirar tinta de parede. Nada de zacusque até eu autorizar. Sem petisco entre as doses. Basicamente uma sentença de morte. Primeiro shot, virei de uma vez, sem fazer careta nem tossir. O rapaz nem piscou, Dmitri murmurou em russo. Segundo shot, terceiro, quarto. Meu estômago pegando fogo, mas mantive a pose. Agora vamos jogar, Victor anunciou. 6 copos na mesa, 5 com vodka, 1 com água. Quem pega o de água perde, sai e nunca mais volta. Pavel cochichou em russo. É tudo vodka. Só falamos que 1 é água. Peguei o copo mais perto e virei. Vodka, claro. Perdi? Perguntei em inglês, fingindo não entender nada. Não, era vodka. Continua. 5 rodadas, 17 doses depois, os russos quase não mudando de expressão, enquanto meu fígado gritava por socorro. Ele ainda tá de pé, Sergei soltou em russo. O de Connecticut caiu com 12. Vamos ver se ele aguenta ouvir umas verdades. Victor falou em russo, e depois em inglês. Quer casar com minha filha? Eu amo sua filha. Amar, palavra de americano, não quer dizer nada. Ele voltou pro russo, conversando com os amigos. Esses americanos acham que amor resolve tudo. Não sabem o que é sacrifício. Não conhecem força. Pelo menos o menino bebe bem, Dmitri admitiu. Mas será que sustenta uma família? Trabalha com computador, Victor desdenhou. Mão de moça. Katia podia ter casado com o Alexei, Pavel comentou. Bom rapaz, dono de 3 oficinas. Victor encheu os copos de novo. Último teste, conta uma piada, faz a gente rir. Se não, tá fora. Me levantei meio tonto e comecei em inglês. Um homem entra num bar. Eles nem reagiram. Então troquei pra um russo impecável. Falando sério, sabem qual a diferença entre vodka americana e russa? A americana é igual amizade americana. Parece limpa, não tem gosto de nada e só dá dor de cabeça. A russa é igual amizade russa. Dói no começo, pode até te derrubar, mas se você sobreviver, vira irmão pra sempre. O silêncio tomou conta. O copo do Victor ficou parado no ar. Quanto tempo? Ele perguntou em russo. 6 meses, respondi também em russo. Todo santo dia, manhã e noite. Ouviu a gente te zoando e ficou quieto. Homem sábio só fala quando tem o que dizer. Victor veio até mim, botou as 2 mãos nos meus ombros. Era tudo vodka, todos os copos. Mentimos. Eu sei. O Pavel contou depois da 2ª rodada. Victor caiu na risada. Daquela de verdade. Katia, seu americano é russo de verdade. Ela entrou correndo e me viu falando russo com o pai. Você aprendeu russo? Surpresa! E foi aí que o quarto começou a rodar pra valer. Victor me segurou antes que eu caísse. Acordei 45 minutos depois, deitado no sofá, com a pior ressaca da minha vida. Victor estava ali do lado. Podia ter falado antes. Se poupava de 20 doses. Você teria me respeitado? Não. Ele fez uma pausa. Pode casar com ela. Tem minha bênção. Meu coração quase saiu pela boca. O sogro impossível tinha me aceitado. Tropecei até o banheiro pra jogar água na cara, já me imaginando contando tudo pra Katia. Ela tinha subido mais cedo, provavelmente pra deixar o pai cuidar de mim. Eu fui até o quarto dela, pronto pra bater, mas parei seco quando ouvi a voz dela pelo corredor. Ela falava russo ao telefone e eu congelei, mão a poucos centímetros da porta. A gente não pode mais dormir junto, ela dizia em russo. Vou dizer pro meu namorado que engravidei. Senti o sangue gelar. Não, Alexei. Escuta, o mesmo Alexei das 3 oficinas. Isso está ficando complicado demais. Silêncio. Depois, tá bom, mais uma vez. Mas depois chega. Ele tá falando sério em casar comigo. Fiquei ali, parado, com 20 doses de vodka revirando no estômago, junto com um gosto bem pior. Entrei pra encarar a situação. Abri a porta sem bater. Ela levantou a cabeça do telefone, os olhos arregalados ao me ver. Se atrapalhou toda. Quase deixou o celular cair. Depois apertou contra o peito como se desse pra apagar o que eu tinha ouvido. Tentou dizer alguma coisa, mas só saiu um som estranho, faltando ar. Fiquei só parado, observando o rosto dela passar de choque pra medo, depois pra aquele cálculo de quem tenta descobrir quanto eu entendi. Ela começou a falar em inglês, perguntando o que eu tava fazendo ali, por que não bati, mas eu cortei logo em russo. Disse que tinha ouvido tudo, palavra por palavra. O rosto dela perdeu toda a cor na hora. Parecia que ia desmaiar. Ela desligou o telefone sem nem olhar pra tela, só apertou até apagar,
Largou na mesinha com as mãos tremendo, e aí começou a chorar, não com lágrimas bonitas de filme, mas aquelas feias mesmo, que deixam o rosto vermelho e o nariz escorrendo. Ela trocou pro russo e desabou. Falou da pressão da mãe, da amizade das famílias com os Alexei desde antes dela nascer, dos almoços de domingo em que todo mundo jurava que ela e Alexei iam acabar juntos, do pai incentivando ela a namorar um americano só pra mostrar que não era cabeça dura, mas da mãe chorando de medo de ver as tradições russas se perderem. Contou que achou que ia dar conta dos dois lados, agradar todo mundo, resolver depois quando tivesse mais tempo pra decidir. Fiquei ali parado, sentindo o quarto rodar, a vodka misturada com a adrenalina deixando tudo ao mesmo tempo exageradamente nítido e completamente desfocado. Ouvi passos pesados subindo as escadas e, de repente, Victor apareceu na porta atrás de mim. No instante em que percebeu a situação, o rosto dele foi de confuso para preocupado. Ele perguntou em russo o que estava acontecendo e Katia até tentou responder, mas Victor levantou a mão e ela ficou muda. Ele então olhou diretamente para mim e também em russo quis saber o que eu tinha escutado. Pelo tom dele ficou claro que não era novidade nenhuma. Respondi ainda em russo que a filha dele se encontrava com Alexei durante todo o nosso namoro e que tinha planejado fingir uma gravidez para justificar tudo. O silêncio que se seguiu parecia pesar no ar, como se o oxigênio tivesse ficado mais denso. O maxilar de Victor ficou tenso e ele pediu o celular da Katia, usando aquele mesmo tom calmo e autoritário que já tinha usado durante o teste da bebida, o tipo de voz que impõe respeito sem precisar gritar. Ela começou a protestar, mas ele só estendeu a mão e esperou. Uns 10 segundos depois, ela entregou o aparelho. Ele foi passando as mensagens, a expressão cada vez mais fechada, e depois devolveu o celular sem dizer nada. Com toda a gravidade, disse em russo que ela tinha envergonhado a si mesma e a família, e que mentir era pior do que qualquer escolha que ela poderia ter tomado com sinceridade, que preferia 1000 vezes ter ouvido dela que queria se casar com Alexei do que vê-la mentindo para todos. Nessa hora, a vodka bateu de verdade. A adrenalina já tinha ido embora, e só restavam as 17 doses de Samagon queimando dentro de mim. Minhas pernas estavam bambas, então sentei na cama dela porque tentar ficar de pé parecia arriscado. O quarto girava devagar, e meu estômago lembrava que eu tinha bebido álcool suficiente para derrubar qualquer um. Victor percebeu na hora, e perguntou em russo se eu estava bem. O tom dele ficou quase gentil, e isso só piorou as coisas porque menos de 1 hora antes ele tinha me dado permissão para casar com a filha. Respondi em russo que agradecia a benção dele, mas que obviamente tudo tinha mudado e eu precisava ir embora. Katia segurou meu braço com tanta força que até doeu, mudou para o inglês e começou a implorar para eu deixar ela se explicar direito, dizendo que me amava e que no fim das contas ia me escolher. A mão dela estava quente e trêmula no meu braço, ou talvez fosse eu tremendo. Difícil saber com tanta vodka no sangue. Soltei a mão dela devagar e perguntei em russo quando exatamente ela pretendia terminar com Alexei. Ela ficou em silêncio por um tempo, até admitir que ainda não tinha feito isso porque morria de medo de decepcionar as duas famílias. Ouvir a verdade doeu mais que todas as mentiras, porque deixou claro que ela nunca quis se comprometer de verdade com nenhum de nós, só deixou as portas abertas para ver no que dava. Victor mandou em russo que Katia descesse e avisasse aos convidados que a noite tinha acabado, que houve um problema de família. Ela insistiu que precisava explicar, mas ele repetiu a ordem, dessa vez sem margem para discussão, e ela saiu chorando do quarto. Ouvi os passos e depois a voz dela conversando baixo com a mãe, em russo lá embaixo. Victor sentou na cadeira da escrivaninha dela, aquela com a jaqueta pendurada e livros empilhados embaixo, e perguntou em russo se eu queria água ou alguma coisa para comer, os mesmos Akuski que ele tinha negado durante o teste. Aceitei a água, porque minha boca parecia cheia de areia e minha cabeça já latejava no ritmo do coração. Ele saiu e voltou logo depois com um copo grande d'água e um pedaço de pão num pratinho, colocando tudo no criado mudo ao lado do celular da Katia. Disse em russo que eu tinha conquistado o respeito dele naquela noite, mas que entenderia se eu não quisesse mais nada com a família. Bebi metade da água de uma vez e falei que precisava de tempo para pensar, que 17 doses de Samagon não eram exatamente o melhor estado para tomar qualquer decisão importante. Victor até deu um sorriso de canto e disse que eu tinha aguentado a bebida melhor do que muito homem com o dobro da minha idade, e que era uma pena a filha dele não conseguir ser honesta como eu fui. O elogio pareceu até irônico, sentado ali no quarto dela, digerindo a traição enquanto ele elogiava minha resistência ao álcool. Perguntei em russo se ele sabia sobre Alexei, e ele admitiu que sabia que eles tinham história, mas achava que estava superado quando Katia começou comigo. Disse que jamais teria me submetido ao teste se soubesse que ela estava desrespeitando os dois, que a ideia era provar o valor para uma mulher que realmente merecesse. Lá embaixo ouvi vozes, e depois a porta da frente se fechando, os convidados indo embora, Dmitri falando algo sobre voltar outro dia, Pavel agradecendo a Natália pela noite. Caí na real que teria que encarar todo mundo para sair dali, e só de pensar nisso meu estômago embrulhou. Victor, como se lesse meus pensamentos, ofereceu para eu sair pelos fundos, assim evitava perguntas. Falei que preferia sair pela porta da frente de cabeça erguida, que não tinha nada a esconder nem motivo para me envergonhar. Ele me olhou por um tempo, depois assentiu devagar e disse que era exatamente por isso que tinha me dado a bênção, porque eu tinha a força que faltava na filha dele. Essas palavras me atingiram em cheio, porque resumiam tudo que eu estava sentindo, mas evitava admitir. Descemos juntos, Victor um pouco à frente como se abrisse passagem, e eu ouvi as vozes aumentando conforme a gente se aproximava da sala. Dmitri, Pavel e Sergei estavam perto do sofá,
todos com cara de quem não sabia onde se enfiar, enquanto Katia gesticulava sem parar, falando rápido com a mãe perto da porta da cozinha. O silêncio foi absoluto quando Victor e eu aparecemos no topo da escada. Ficou aquele clima pesado de quem sabe que alguma coisa ruim aconteceu, mas ninguém tem coragem de perguntar o quê. Victor pigarreou e anunciou em russo que os planos de noivado estavam cancelados por questões familiares, que ele explicaria depois, e que eu estava saindo com todo o respeito e aprovação dele. Vi os 3 homens olhando de mim pra Katia, os rostos mudando aos poucos enquanto caía a ficha do que devia ter acontecido. Sergei só balançou a cabeça e murmurou algo que não entendi. A mãe da Katia, Natália, se afastou da filha e veio até mim, com uma expressão triste pedindo desculpas. Ela disse em inglês com aquele sotaque pesado que sentia muito pelo que tinha acontecido naquela noite, e eu agradeci em russo pela hospitalidade e pela comida maravilhosa. Os olhos dela se arregalaram de surpresa quando me ouviu falando russo. Depois, o rosto fechou num instante, percebendo que eu provavelmente tinha entendido cada palavra de todas as conversas daquela noite. Ela tocou meu braço com uma delicadeza triste e disse algo em russo, desejando que as coisas pudessem ter sido diferentes. Peguei minha jaqueta no cabideiro perto da porta e a garrafa de vodka que tinha levado, ainda intacta na mesinha lateral, já que a noite toda a gente bebeu só o samogon caseiro do Victor. Quando eu ia sair, o Pavel veio rápido e me parou bem na hora em que minha mão alcançava a maçaneta, dizendo em russo que eu era bem-vindo nas partidas de cartas da fábrica em qualquer terça à noite, que eu tinha provado meu valor naquela noite, independente da decisão da filha dele. Fiquei surpreso com o convite e agradeci, mesmo sem saber se algum dia realmente toparia. Abri a porta e o ar frio de novembro me acertou em cheio, cortante e gelado depois do calor da casa. Precisei me segurar no corrimão da varanda para não cair, porque de repente o peso de tudo desabou. Os 17 shots de vodka e toda a devastação emocional misturando tudo, minhas pernas bambas, sem firmeza nenhuma. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava chamar um carro pelo celular, porque dirigir estava fora de cogitação naquele estado. A tela parecia clara demais, as letras dançavam, difícil até focar no aplicativo. Mesmo assim consegui pedir a corrida e fiquei ali parado, respirando o ar gelado, tentando não pensar na Katia lá dentro, provavelmente chorando com a mãe. Enquanto esperava, abri as mensagens e mandei uma pro Walt, perguntando se podia dormir na casa dele porque eu não tinha a menor condição de encarar meu apartamento vazio. Ele respondeu em menos de meio minuto, querendo saber se eu estava bem e dizendo que a porta estaria aberta me esperando. O carro chegou uns 10 minutos depois, um cara de Honda que mal me olhou e nem tentou puxar papo. O caminho até o apartamento do Walt, no Brooklyn, foi um borrão de postes e semáforos, minha cabeça encostada no vidro gelado enquanto o estômago revirava. Fiquei repetindo na cabeça a conversa da Katia ao telefone, ouvindo de novo a voz dela falando sobre dormir com o Alexei, sobre me contar que estava grávida. O motorista teve que chamar meu nome 2 vezes quando chegamos, porque eu estava completamente perdido nos pensamentos. Tropecei para fora do carro e subi as escadas do prédio do Walt, os dedos desajeitados no interfone. Walt abriu a porta e mal consegui passar por ele antes de correr pro banheiro e vomitar tudo, meu corpo finalmente rejeitando todo aquele álcool. Ele ficou ali, segurou meu cabelo em silêncio, depois trouxe água e me ajudou a ir pro sofá quando terminei. Apaguei quase na hora, ainda de jaqueta. Acordei às 4 da manhã com a pior ressaca da minha vida, a cabeça latejando tanto que parecia que o pulso estava nos olhos e o estômago continuava embrulhado, mas a dor física não chegava nem perto da dor de ficar revivendo aquela conversa. Walt tinha deixado 2 comprimidos de ibuprofeno e uma garrafa de Gatorade azul na mesa de centro, junto com um bilhete num guardanapo dizendo que estava no quarto caso eu precisasse de algo. Tomei os remédios, bebi metade do Gatorade e fiquei deitado encarando o teto na escuridão. Passei as próximas horas desse jeito, vendo o dia clarear devagarzinho, o celular apoiado no peito. Lá pelas 6, finalmente olhei o telefone e vi 3 chamadas perdidas da Katia e uma mensagem enorme, toda em russo. Ela pedia desculpas e queria conversar, explicando que as coisas eram complicadas e que eu precisava entender de verdade o que tinha acontecido. Li 2 vezes e larguei o celular de tela para baixo na mesa, porque sinceramente não fazia ideia do que responder, nem se ainda tinha algo a ser dito entre nós. Fiquei assim por mais 1 hora, o celular pesando no peito como uma pedra a cada minuto que passava. Quase 7 da manhã, ouvi a porta do quarto do Walt abrindo e os passos dele na cozinha. A cafeteira começou a funcionar e o cheiro de café fresco se espalhou pelo apartamento, fazendo minha dor de cabeça piorar e melhorar ao mesmo tempo. Ele não disse nada, só ficou pela cozinha fazendo barulho, mostrando que estava ali caso eu precisasse. Levantei devagar, sentindo a cabeça latejar a cada passo, e fui até a mesa, onde ele já tinha colocado 2 canecas. Serviu o café e sentou de frente para mim, esperando. Comecei a falar em inglês, contando tudo desde o começo. 6 meses de aulas de russo, o podcast no caminho pro trabalho, os velhos no banho russo, a maratona de bebida com Victor e os amigos, 17 doses de samogon, Victor dando a bênção, subindo para contar a novidade pra Katia, ouvindo a voz dela pela porta falando russo com o Alexei, o caso, o plano da gravidez, Victor lendo as mensagens. Desabei tudo, de uma vez só, enquanto o Walt só escutava e tomava café, sem me interromper. Quando terminei, ele encheu as canecas de novo e se recostou na cadeira. Perguntou se eu pretendia dar a Katia uma chance de se explicar. Falei que não sabia se a explicação mudava alguma coisa quando os fatos eram tão claros. Ela tinha dormido com o Alexei durante todo o nosso relacionamento. Tinha planejado fingir uma gravidez. O que poderia justificar aquilo?
Walt fez que sim com a cabeça e tomou outro gole antes de dizer que eu tinha investido 6 meses aprendendo um idioma inteiro por causa desse relacionamento. Talvez eu devesse a mim mesmo uma última conversa com clareza, sóbrio, sem vodka, não por ela, mas por mim, pra ouvir o que ela tem a dizer sem estar bêbado, pra perguntar o que ia me tirar o sono se eu não perguntasse agora. Fiquei pensando nisso enquanto o café esfriava. Ele tinha razão. Eu precisava ouvir dela diretamente. Precisava entender o que realmente aconteceu. Precisava encerrar isso do jeito certo, não só fugir. Peguei o celular e escrevi uma mensagem em russo dizendo que encontraria com ela no dia seguinte, num lugar neutro, pra conversar, mas sem prometer nada sobre o resultado. A resposta dela veio em uns 20 segundos, também em russo, agradecendo e sugerindo uma cafeteria em Manhattan, no meio do caminho entre nossos apartamentos. Confirmei o horário e guardei o celular. O resto do dia passou numa névoa de recuperação física. Walt pediu comida chinesa perto do almoço e a gente comeu assistindo a um filme de ação qualquer na TV. Ele me deu o espaço de que eu precisava para processar tudo, sem me deixar totalmente sozinho, que era exatamente o que eu queria. Não fez mais perguntas, não tentou dar conselho, só ficou por perto, dividindo o mesmo espaço e me deixando organizar as ideias. Fiquei revivendo cada momento com a Katia nesses últimos 6 meses, tentando enxergar sinais que tivessem passado batido. Lembrei das vezes em que ela estava distante ou dava desculpas vagas sobre o que ia fazer, dos fins de semana em que dizia que ia visitar a família, das noites em que não podia dormir comigo porque tinha compromisso cedo no dia seguinte. Mas na maior parte do tempo, só conseguia pensar nas coisas normais de qualquer namoro. Jantares, filmes, conversas, risadas. E isso acabava tornando tudo ainda mais difícil de engolir, porque mostrava como ela era realmente boa em viver 2 vidas. Naquela noite, finalmente voltei para o meu apartamento e tudo parecia errado assim que entrei, como se o lugar tivesse sido contaminado por tudo que eu tinha investido naquele relacionamento. Cada canto lembrando a gente. Meus livros de russo estavam empilhados na escrivaninha, exatamente onde eu tinha deixado. As anotações das aulas estavam espalhadas, cartões de vocabulário, um caderno cheio de tabelas de conjugação, tudo ali, me encarando como se zombassem da minha cara. Passei mais de 1 hora fuçando o celular e o notebook, rolando mensagens e fotos com a Katia, tentando encontrar as mentiras agora que eu sabia da verdade. Tinha uma foto de 3 semanas antes no restaurante russo do Brighton Beach, quando ela ficou toda feliz porque consegui pedir em russo. Lembro que naquela noite eu achei que estava tudo perfeito. Agora, olhando pro sorriso dela na foto, eu já não sabia se era verdadeiro ou só fachada. Algumas datas começaram a parecer estranhas, revendo depois. Um sábado à tarde que ela cancelou de última hora porque a mãe precisava de ajuda. Uma quinta em que saiu mais cedo dizendo que tinha urgência no trabalho. Mas a real é que ela soube separar bem as coisas esse tempo todo. Peguei o telefone e liguei para o Torbjorn, meu professor de russo. Ele atendeu no terceiro toque e, em russo, expliquei que precisava dar um tempo nas aulas por motivos pessoais. Ele perguntou se estava tudo bem e eu contei por alto o que tinha acontecido. Aprendi russo para impressionar o sogro. Passei no teste, descobri a traição. Ele ficou um tempo em silêncio e depois disse, ainda em russo, pelo menos seu russo é verdadeiro, mesmo que o relacionamento não fosse. Aquilo me bateu mais do que eu esperava, porque era a pura verdade. Eu realmente tinha aprendido a gostar da língua e da cultura russa. O jeito como as palavras se encaixam, as expressões cheias de história, o raciocínio diferente que você precisa ter para pensar em russo, não em inglês. Mas tudo isso estava misturado ao motivo pelo qual comecei. Foi por causa da Katia, porque queria impressionar o Victor, porque estava desesperado para provar que era bom o bastante. Fiquei pensando, será que meu amor pelo russo era de verdade, ou era só vontade de agradar outra pessoa? Não tinha resposta. Peguei um caderno e comecei a me preparar para a conversa do dia seguinte. Escrevi perguntas que precisava fazer, limites que precisava colocar. Transformei tudo numa espécie de reunião de negócios, porque foram as emoções que me trouxeram até aqui. Quando começou o caso com o Alexei em relação ao nosso namoro, o Alexei sabia de mim? Qual era o plano real com a história da gravidez? Ela me amava de verdade ou era só uma forma de se rebelar contra a família? O que ela queria agora? Enchi 3 páginas de perguntas e subperguntas, tudo organizado por tema e prioridade. Ficou frio e impessoal, mas era necessário. Dormir aquela noite foi quase impossível. Fiquei encarando o teto, lembrando do rosto do Victor quando viu as mensagens da Katia. A decepção de um pai que criou a filha com certos valores, só pra ver ela traindo todos eles. Ele tinha me dado a bênção acreditando em força e honestidade, e agora descobria que a própria filha não tinha nenhum dos dois. Fiquei pensando se ele também estava ali, do outro lado do rio no Queens, sem conseguir dormir, se perguntando onde errou, se estava bravo com a Katia ou com ele mesmo. O despertador tocou às 7, mesmo eu tendo dormido quase nada. Tomei banho e vesti a roupa que tinha separado, funcionando no automático enquanto mentalizava as perguntas. O metrô até Manhattan pareceu se arrastar ainda mais do que o normal. Cada estação era mais um tempo para duvidar se aquela conversa adiantaria de algo ou só confirmaria o que eu já sabia. Cheguei na cafeteria 40 minutos antes e pedi um café preto só para poder pegar uma mesa no canto, onde a gente pudesse conversar em paz. A mesa era pequena, redonda, 2 cadeiras frente a frente, sem espaço para fuga nem distância confortável. Peguei o celular e revisei minha lista mais uma vez, mas já estava tudo na cabeça. As pessoas iam e vinham,
pedindo cafés complicados e conversando sobre problemas normais, tipo prazos no trabalho, planos pro fim de semana. E eu me sentia completamente fora daquele mundo. Katia entrou pontualmente às 9, com uma cara de quem também não tinha dormido nada. Os olhos estavam inchados e vermelhos, o cabelo preso de qualquer jeito, que normalmente seria fofo, mas hoje só mostrava cansaço. Usava um suéter enorme, quase se escondendo dentro dele. Ela me viu no canto e veio direto. Sentou na minha frente, cruzou as mãos na mesa. Respirei fundo e comecei em inglês, para deixar as regras claras. Precisava de respostas sinceras para perguntas diretas. Se ela mentisse ou fugisse, eu levantava e ia embora sem volta. Ela concordou e passou pro russo dizendo que entendia, que me devia honestidade total, por mais doloroso que fosse para dizer ou ouvir. A voz dela vinha baixa, um pouco rouca, daquele jeito de quem chorou muito. Fiz minha primeira pergunta em inglês, bem neutro e objetivo. Quando começou o envolvimento com o Alexei enquanto a gente ainda namorava? Ela ficou olhando pras mãos e admitiu em russo que nunca tinha terminado de verdade com ele antes de começar a sair comigo. O pai dela insistia que ela deveria namorar americanos, abrir os horizontes, experimentar coisas novas, mas a mãe e a família do Alexei esperavam que ela acabasse casando com ele. Ela estava perdida, tentando agradar todo mundo, por isso manteve os dois relacionamentos ao mesmo tempo. O jeito natural com que ela contou aquilo me deu um aperto no estômago, porque significava que nossos 6 meses juntos foram uma mentira desde sempre. Perguntei se o Alexei sabia de mim e ela respondeu na hora, dizendo que sim, que ele sabia de tudo o tempo todo. Ela contou como ele era paciente, compreensivo, sempre disposto a esperar que ela decidisse o que realmente queria. O jeito que ela falava dessa paciência dele fez tudo se encaixar pra mim. Percebi ali que eu nunca tinha sido o principal pra ela. Só o namorado, aprovado pelo pai, a aposta americana que ela experimentava enquanto deixava o Alexei de reserva. Sempre seguro ali no plano B. Senti minhas mãos apertando o copo de café, larguei na mesa antes que amassasse. Perguntei sobre aquela história da gravidez que ouvi pelo telefone e ela começou a chorar de novo, mas continuou falando em russo. Ela ficou desesperada quando percebeu que eu estava realmente levando a sério a ideia de casar, ainda mais quando o pai dela deu a bênção e ela viu que ia ter que escolher de verdade, não dava mais pra ficar entre dois mundos. Ela me disse que pensou que se dissesse que estava grávida de um filho meu, isso obrigaria a escolha e acabaria com a indecisão que a consumia. Falei que o plano dela teria me prendido em uma relação baseada numa mentira, talvez por anos, e perguntei se ela chegou a pensar nas consequências. Ela enxugou os olhos e, ainda em russo, admitiu que não estava pensando direito, que se sentia sufocada pelas expectativas de todos, cada um puxando pra um lado. Minha mãe quer o Alexei, meu pai prefere você, a família do Alexei faz pressão, e eu só queria que alguém decidisse por mim, porque eu não aguentava ter que escolher. Perguntei então a pergunta mais difícil, aquela que eu evitava por medo da resposta. Você realmente me ama? Ou eu só fui uma maneira de você desafiar a pressão da família enquanto mantinha o Alexei como opção? Ela ficou um bom tempo quieta, encarando a mesa entre a gente, claramente tentando achar uma resposta. No fim, disse em russo que me amava, mas também amava o Alexei, e não sabia como escolher entre agradar o pai e obedecer às expectativas da família. Aquilo doeu mais que um simples não, porque significava que, mesmo sentindo algo real, ainda não bastava. Falei em russo que ela não precisava mais escolher, porque eu já tinha decidido pelos dois, que estava encerrado, acabado, não queria ser opção, experiência ou plano B de ninguém. Ela tentou segurar minha mão do outro lado da mesa, mas puxei antes que ela encostasse. Troquei pro inglês e disse que merecia alguém que me escolhesse de verdade, sem dúvidas, não alguém que me deixasse de reserva. O rosto dela desmoronou, e ela perguntou, em russo, se havia algo que pudesse fazer para consertar, se tinha como mostrar que agora estava pronta para se comprometer de verdade e que tinha entendido o que estava perdendo. Respondi ainda em russo, que confiança não se reconstrói do nada. Ela teria que provar honestidade por meses, talvez anos, e eu não estava disposto a investir todo esse tempo em alguém que já tinha mostrado quem era. Levantei, coloquei o casaco, enquanto ela continuava sentada me olhando, as lágrimas escorrendo. Ela perguntou em russo se eu a odiava, e demorei um instante antes de responder com sinceridade. Não te odeio. Odeio a situação e as escolhas que você fez, mas entendo o quanto você ficou presa entre expectativas impossíveis de todos os lados. Acrescentei, ainda em russo, que desejava que ela descobrisse o que realmente queria pra si mesma, sem viver só pra agradar os outros, porque esse caminho ia acabar destruindo ela. Saí da cafeteria pro frio da manhã e não olhei pra trás. Peguei o celular ali mesmo, parado na calçada, e mandei uma mensagem pro Victor, escrevendo em russo que queria encontrar com ele sozinho pra conversar sobre o que viria a seguir. Ele respondeu em menos de 2 minutos, também em russo, dizendo que sim, sugerindo o banco do parque perto da casa dele, onde ele costuma passear com o cachorro todo fim de tarde, por volta das 6. Confirmei na hora e fui andando até o metrô, as mãos ainda tremendo, não sei se pelo café, pela conversa, ou por tudo que tinha acabado de acontecer. A viagem até meu apartamento pareceu interminável, e eu ficava relendo a mensagem do Victor, surpreso dele querer falar comigo, considerando tudo o que a filha dele tinha acabado de fazer com a nossa vida. Cheguei em casa, tentei trabalhar, mas não consegui me concentrar, então só fiquei sentado no sofá encarando os livros de russo na mesa até dar o horário de sair de novo. Peguei o trem de volta pro Queens e fui a pé até o parque, chegando alguns minutos antes. O Victor já estava sentado no banco, jogando pedaços
pedaços de pão pros pombos, e quando levantou o olhar pra mim, parecia mais velho, como se esses 2 últimos dias tivessem pesado nele de um jeito que nem as provas de bebida tinham feito. Ele se levantou, apertou minha mão, sentamos juntos e ele disse em russo que agradecia eu ter vindo, que passou os 2 últimos dias pensando onde tinha errado como pai. Comecei a dizer alguma coisa, mas ele levantou a mão e continuou em russo, explicando que incentivou a Katia a namorar fora da comunidade russa porque queria que ela tivesse mais opções do que só os meninos da fábrica, mas nunca entendeu a pressão da mãe dela para que casasse com alguém como o Alexei. Victor ficou quieto um tempo, depois começou a me contar uma história do próprio passado, sobre uma mulher que ele amou antes de se casar com a Natália. O nome dela era Irina. Ficamos juntos 3 anos, planejando casar, até que voltei mais cedo de um fim de semana no exército e encontrei ela na cama com meu melhor amigo, Mikhail. Ele contou que essa traição mudou ele completamente, deixou ele mais duro, desconfiado, e por isso, quando a Katia começou a namorar, inventou esses testes todos para garantir que nenhum homem faria com ela o que a Irina fez com ele. Explicou em russo que queria testar força e resistência à dor para proteger a filha dos próprios erros, mas agora via que estava testando as coisas erradas. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e Victor respondeu em russo que testou minha capacidade de beber veneno, de aguentar desconforto e guardar segredo. Mas o que eu devia ter feito era testar a honestidade da Katia quando as coisas ficassem difíceis. Ele admitiu que os jogos de bebida eram, em parte, para reviver o tempo do exército, em parte para sentir algum controle quando a filha parecia escapar para um mundo que ele não entendia. Ficamos ali em silêncio, assistindo o sol sumir atrás das casas e o pessoal passando com os cachorros pelo caminho. O Victor então falou comigo em russo, dizendo que retirava oficialmente a bênção para eu me casar com a Katia, mas queria deixar claro que o respeito que demonstrou por mim naquela noite era genuíno, independente das escolhas da filha. Respondi também em russo que o respeito dele significava muito para mim, independentemente do que tinha acontecido com a Katia, e que conquistar isso me ensinou coisas sobre minha força que eu nem imaginava possuir. O Victor perguntou o que eu pretendia fazer agora com o russo, e confessei que ainda não sabia se fazia sentido continuar estudando ou se só ia acabar lembrando do relacionamento toda vez que praticasse. Ele respondeu ainda em russo que a língua agora era minha, que tinha sido conquistada com meses de esforço e que já não estava ligada à Katia, a não ser que eu quisesse assim. Antes de irmos embora, ele pegou o celular, pediu que eu salvasse o número dele e, em russo, disse que eu era bem-vindo sempre nas partidas de cartas da fábrica às quintas à noite ou na sauna nos fins de semana, reforçando que a comunidade não precisava se fechar para mim só porque a filha dele tinha feito escolhas ruins. Fiquei surpreso com o convite, mas agradeci, disse que ia pensar e apertamos as mãos mais uma vez antes de cada um seguir seu caminho. Na semana seguinte, mergulhei no trabalho e evitei qualquer coisa relacionada à língua ou cultura russa, tentando descobrir quem eu era sem deixar que o relacionamento me definisse. Meu apartamento ficou silencioso demais, e tudo parecia me lembrar da Katia. O chá russo que ela gostava ainda estava no armário. Uma foto nossa em Coney Island continuava presa na geladeira. O Walt me mandava mensagem todo dia querendo saber se eu estava bem, e na sexta ele apareceu com pizza e cerveja. Assistimos a um jogo de basquete e evitamos qualquer assunto mais pesado até o terceiro quarto, quando ele sugeriu que talvez fosse bom eu conversar com um profissional para processar tudo isso. Eu sabia que ele tinha razão, já que eu não estava dormindo direito e passava noites tendo conversas imaginárias com a Katia, dizendo tudo que tinha ficado entalado desde o café. Na segunda-feira de manhã, pesquisei terapeutas que tratavam de relacionamentos e encontrei a Denise McHugh, que tinha ótimas avaliações e era especialista em traição e identidade. Liguei pro consultório dela e marquei uma sessão para quarta à tarde. No dia, cheguei 15 minutos antes, como sempre faço. O consultório ficava perto da Union Square. Tinha poltronas confortáveis e plantas por todo lado. Quando fui chamado, a Denise me pediu para sentar no sofá, enquanto ela se acomodava numa cadeira à minha frente, com um bloco de notas na mão. Contei tudo do início ao fim, desde os 6 meses de aulas secretas de russo até o teste de bebida do Victor e o telefonema da Katia, que escutei sem querer. A Denise ouviu tudo com atenção, sem me interromper, anotando de vez em quando. Quando terminei, ela me perguntou por que eu achava que tinha escolhido um caminho tão complicado para conquistar a aprovação do Victor, em vez de simplesmente ser eu mesmo, e essa pergunta me pegou de jeito, porque eu não tinha resposta. Fiquei ali parado, olhando para Denise, lembrando das manhãs ouvindo podcasts em russo, das noites vendo filmes soviéticos legendados, dos fins de semana na sauna, ouvindo os mais velhos discutirem política. Ela se inclinou para frente e quis saber no que eu estava pensando, e contei que tentava descobrir se tudo aquilo ainda fazia sentido, agora que o motivo por trás tinha se mostrado falso. A Denise balançou a cabeça e disse que sim, pode ter começado por causa da Katia, mas que em algum momento aquilo virou sobre mim, sobre provar para mim mesmo que eu era capaz de me dedicar a algo difícil e ir até o fim. Ela lembrou que muita gente fala em aprender idiomas, mas eu realmente fui lá e fiz. Enfrentei frustração e dificuldade durante 6 meses seguidos. Perguntei como isso podia me ajudar agora, e ela disse que essas qualidades não somem só porque um relacionamento acabou, que dedicação e
e disciplina a gente leva pra vida toda. A sessão terminou com ela me dando uma tarefa: escrever 3 coisas que eu tinha aprendido sobre mim mesmo com toda essa experiência, sem envolver a Kátia ou o Victor. Saí do consultório me sentindo um pouco menos como se tudo tivesse sido em vão, mas ainda não estava pronto para abrir meus livros de russo ou ouvir qualquer podcast. 2 semanas se arrastaram assim, evitando tudo ligado à cultura russa, focado nos projetos do trabalho e vendo basquete com o Walt. Até que, numa terça de manhã, enquanto fazia café, meu celular vibrou com uma mensagem em russo da Kátia. Meu estômago virou. Quase apaguei sem ler, mas a curiosidade foi mais forte. Ela escreveu que contou tudo pro Alexei. Sobre nós, sobre o plano dela, sobre todas as mentiras, e terminou tudo com ele de vez. Disse que precisava de um tempo sozinha para descobrir quem era de verdade, sem ser quem todo mundo esperava, e lamentou a dor que causou em nós dois. Li 3 vezes, traduzi cada palavra para ter certeza de que tinha entendido. Parte de mim ficou aliviada porque ela finalmente tinha parado de esconder e manipular as coisas. Outra parte ficou triste porque agora ela enfrentava as consequências, a decepção da família, a raiva do Alexei, a própria culpa. Escrevi uma resposta 2 vezes, e apaguei ambas, decidindo no fim que o silêncio era melhor. Ela precisava se encontrar sem minha interferência, sem eu dar qualquer tipo de validação. Deixei o celular de lado e terminei meu café, percebendo que minha mão já não tremia e meu peito não estava apertado. 3 dias depois, Victor me mandou uma mensagem em russo com uma novidade que eu não esperava. Contou que a Kátia saiu temporariamente de casa para ficar com uma amiga, que todos precisavam de um tempo para processar tudo. Disse que a família inteira começou a fazer terapia junto, tratando das questões de pressão cultural que contribuíram para a situação. Escreveu que a Natália finalmente admitiu que empurrava a Kátia pro Alexei escondido dele, enquanto ele tentava aproximá-la de americanos, e que a Kátia ficou perdida no meio, tentando agradar todo mundo. O Victor assumiu a responsabilidade por ter criado padrões impossíveis e por usar o famoso teste de bebida para controlar quem as filhas namorariam. A mensagem era mais longa do que qualquer outra que ele tinha mandado, e mais sincera e aberta do que tudo o que eu já tinha ouvido dele. Ele encerrou dizendo que esperava que eu estivesse bem e que o convite para as partidas de cartas na sauna continuava valendo, era só eu aparecer quando quisesse. Agradeci pela atualização e disse que valorizava a sinceridade dele, comentando que talvez aceitasse o convite para a sauna em breve. Era meio estranho manter contato com o pai da minha ex-namorada, mas a ligação parecia verdadeira. Já não tinha mais relação nenhuma com a Kátia. No sábado, acordei cedo, sem nem precisar de despertador, porque meu corpo ainda estava acostumado com os meses dedicados ao russo de manhã. Fiquei um tempo na cama pensando na tarefa da Denise, tentando entender o que, de fato, eu tinha aprendido com tudo isso. Depois levantei, me troquei e peguei o metrô pra Brighton Beach, tudo meio no impulso. A sauna estava igualzinha a 6 meses atrás, quando comecei a frequentar. O mesmo letreiro gasto, os mesmos senhores entrando devagar com suas toalhas nas costas. Paguei a entrada e entrei, já sentindo aquele cheiro conhecido de vapor e eucalipto me abraçando. Achei um espaço num dos bancos de madeira e fiquei só ouvindo os homens ao meu redor conversando em russo, reclamando da saúde, da política, dos filhos ingratos. Pela primeira vez em semanas, deixei o idioma entrar sem resistência, sem associar a Kátia ao teste ou a qualquer dor. Só deixei as palavras rolarem, me envolvendo. Percebi que estava ali porque queria, porque gostava do calor, do ambiente, de entender o que diziam ao meu redor. Do outro lado da sala, o Pavel me viu, abriu um sorriso e acenou me chamando para juntar a ele, Dmitri e Sergei, que jogavam cartas. Levantei e fui até lá, aceitei as cartas que o Pavel me entregou e entrei no jogo, sentindo que talvez aqueles 6 meses tivessem valido a pena. Aprendi um idioma que agora é meu, conquistei a confiança de pessoas que não entregam isso fácil e descobri que sou forte o suficiente para me afastar de quem amo quando ficar significaria aceitar mentiras. As cartas se ajeitavam certinho nas minhas mãos, o papo em russo vinha fácil da minha boca, e naquele momento percebi que tudo aquilo era meu, não importava como tinha começado. Então, esse é o resumo de como aprender um idioma por causa de um relacionamento acabou se transformando numa conexão cultural de verdade, apesar das